Aleluia, aleluia. Pai, entregamos esse momento tão precioso em Tuas mãos. Fala conosco. O Senhor nos trouxe aqui nesta manhã porque estamos necessitados de ouvir a Tua voz. Vamos abrir a Tua palavra, vamos ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra. E clamamos que o Teu Santo Espírito traga revelação. Toca no mais íntimo, Senhor, do nosso ser. Nós confiamos em Ti, Pai, e nós já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é um Deus bom, um Deus que cuida de nós. Muito obrigado, Papai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado, eu quero convidar você a abrir Evangelho de João, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 46 até o verso 53. E para isso eu quero convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo 4, 46 a 53. O tema da nossa meditação, eu acabei de mudar. Vai ser como agir para alcançar o milagre. Como agir para alcançar o milagre. Eu creio que Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer que você acredite e haja e receba em fé o milagre ou os milagres que Ele tem para fazer na sua vida. Talvez tenha alguém no nosso meio que esteja pensando, eu não estou precisando de milagre, mas eu quero dizer para você que está. Todos nós que estamos aqui, nesta manhã, há algo em nossas vidas que somente o milagre de Deus pode fazer com que a gente se livre, seja curado, e etc, etc, etc. Então eu quero pedir para você, em nome de Jesus, que você a partir de agora comece a gerar fé no seu coração, dizendo assim, Deus, eu creio que nesta manhã eu vou sair daqui com o milagre ou com os milagres que o Senhor tem para fazer na minha vida. Vamos ler o texto. João 4, a partir do verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, a hora 7, às 13 horas, a febre o deixou. Com isso, reconheceu o pai ser aquele
aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi esse o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galileia. Os irmãos podem se assentar. Que texto precioso, que texto maravilhoso. Nós vamos aprender aqui alguns passos de como agir para alcançar o milagre. Irmãos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós precisamos de um milagre quando a situação é crítica, quando nós não temos mais o que fazer, quando nós chegamos no fundo do poço, quando a situação é desesperadora. É nesses momentos que acontece o milagre. E aqui nós vemos no verso 46, no início, e lá no último que nós lemos, 54, aqui nós vemos a citação de dois milagres. O primeiro que Jesus já havia feito, ali num casamento, onde acabou o vinho, havia uma tristeza, porque os noivos, a família dos noivos iam passar vergonha. E Jesus fez esse milagre, foi o primeiro milagre de Jesus. Aí, nesse mesmo lugar, acontece esse segundo milagre. O filho de um oficial está moribundo, está morrendo. E agora, então, nós vamos ver um pai desesperado que vai até Jesus e que age, não fica parado, para obter este milagre maravilhoso. Então, nós vamos caminhar nesses passos que esse pai deu para obter a cura do seu filho, não é? Como é que a gente faz para alcançar esse milagre? Como é que a gente faz? Como a gente deve agir? Em primeiro lugar, nós devemos agir com humildade. Diz ali o início do verso 46. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei. Não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa de status. Era uma pessoa que tinha autoridade, tinha poder. Era uma pessoa que poderia chegar para os seus escravos, os seus ajudantes, os seus empregados e dar a ordem: olha, eu ouvi dizer que Jesus está passando por aqui, eu quero que vocês vão até ele e tragam ele até aqui. Ele não agiu dessa maneira, sendo que ele poderia ter feito isso. Ele agiu com humildade. Sabe, amados, uma das piores coisas que pode acontecer no coração do ser humano é agir com orgulho. Não, olha a minha posição, o que vão falar de mim, eu não vou me rebaixar a isso. Talvez você pense assim: não, mas eu sou crente, eu não ajo assim. Mas muitas vezes, pelo fato de ser crente, a gente se orgulha. Não é verdade? Ah, mas eu sou crente, eu sou filho do rei, ele vai ter que me atender, ele vai ter que fazer um milagre. Eu sou dizimista, eu participo das reuniões, não perco nenhuma, eu tenho ministério. E agindo assim, amados, nós perdemos o milagre. Nós precisamos descer do pedestal do orgulho. Nós precisamos chegar até Jesus. E notem que ele foi a pessoa certa. Está fazendo? Tá. Leve. Obrigado. O microfone estava falhando. Então nós precisamos ir até Jesus e buscar auxílio. Tem muitas pessoas que falam: não, mas eu nasci nessa família, eu nasci nessa religião, eu vou continuar, e age com orgulho e por isso perde o milagre.
Esse homem, esse oficial, ele não teve problema nenhum, porque o desespero dele era tão grande. E quando nós estamos desesperados, nós vamos e fazemos tudo aquilo que precisa ser feito, porque nós queremos um milagre. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. E aí nós nos humilhamos. A segunda maneira de agir desse homem, ele agiu com coragem. Nessa mesma passagem aqui, que fala que ele era oficial do rei. Que rei? Ele era oficial do rei Herodes. Existiam outros Herodes. Esse Herodes aqui, ele era um homem problemático. Ele não era a flor que se cheirasse, conforme a gente diz. Esse homem aqui, ele casou com a cunhada dele. E ao ser advertido por João Batista, ele se encheu de raiva, de ódio. Jesus disse desse Herodes aqui, Jesus chamou de raposa. E agora esse homem, indo até esse Herodes, ele estava passando por possíveis problemas no futuro. Ei, você é meu oficial e você está indo até o meu inimigo? Sabe, queridos, nós precisamos entender que para obter o milagre nós precisamos ter coragem. O milagre não é para qualquer um. O milagre é para aqueles que resolvem romper com tudo, se necessário. O Senhor Jesus disse até de amar mais a Deus do que os próprios familiares. Muitas vezes nós precisamos romper com os familiares. Muitas vezes nós precisamos romper com os amigos para chegar até Jesus. E aí vem as críticas. Você se tornou um fanático. Ah, você agora é crente. Você é da Bíblia. E muitos deixam de receber o milagre porque não agem com coragem, são covardes. Nós precisamos entender. Mais tarde, esse rei, ele manda cortar a cabeça de João o Batista. Será que há disponibilidade no teu coração? Será que há coragem no seu coração nesta manhã para falar, independente de qualquer coisa, de qualquer pessoa, eu vou a Jesus. Eu vou receber aquilo que eu estou necessitado. E esse oficial podia receber retaliações. Mas para ele, a vida do filho dele valia mais do que qualquer coisa. Então, primeira coisa, agir com humildade. A segunda coisa, agir com coragem. A terceira coisa, agir com persistência, com insistência. Quantas vezes a gente pede um milagre para Deus, quantas vezes a gente pede uma cura, pede algo para Deus, e dali 5 minutos, dali um dia, 5 dias, a gente se esquece. E Jesus nos ensinou a ser persistente. Ele conta 2 histórias. Eu acho tremenda aquelas histórias. Um homem que chegou visita à noite em casa, ele não tinha pão, ele foi no vizinho e ele ficou batendo na porta do vizinho. Me dá pão, me dá pão, me dá pão, me dá pão. E o vizinho já deitado mandou embora falando, eu já estou na cama, minha família já está na cama, vai embora. Mas aquele homem insistiu. Até que o vizinho falou, eu vou dar o pão porque senão não vou dormir. E Jesus contou outra história de uma mulher que estava com problema e ela vai até um juiz, um oficial da lei. E ela fica atrás desse juiz pedindo, por favor, defenda a minha causa, por favor, defenda a minha causa, por favor, defenda a minha causa. E aquele juiz não queria defender a causa daquela mulher viúva e chegou um momento que o juiz não aguentou mais e falou assim, eu vou defender, porque senão ela não vai me deixar em paz.
Jesus está dizendo aí para a gente insistir com Deus. Ele está falando sobre a oração. E nós precisamos insistir. Vamos olhar aqui do verso 47 ao verso 49, lendo o fim do verso 46 também. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Nós pais que estamos aqui, não existe nada que machuque tanto o nosso coração quando é algo relacionado aos nossos filhos, não é? Alguma mãe aqui já disse algum dia, vendo a criança, o filho doente, eu preferia que essa enfermidade estivesse em mim. Não é assim que a gente age? Então esse homem, ele tinha um problema seríssimo, o filho dele estava morrendo. Aí olha o verso 47, tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele ouviu falar que Jesus estava lá na Judéia, na parte norte de Israel. Jesus estava ali junto dos seus. E alguns versos antes, Jesus diz que o profeta, ele não é reconhecido na sua terra, e ele fez poucos milagres ali, e aí então ele resolve voltar para Galiléia. E esse oficial fica sabendo, certamente ele já tinha ouvido falar que Jesus estava curando, os milagres de Jesus, as coisas tremendas que Jesus estava fazendo. E quando ele fica sabendo que Jesus está vindo para a Galiléia, ele foi até Jesus. Ele viu aí a possibilidade do milagre. Ele viu aí a possibilidade da vida para o filho dele que está morrendo. E ele foi até Jesus. E ele rogou, ele suplicou, ele pediu, ele insistiu. Nós estamos no ponto de agir com insistência, com persistência. O verso 48 diz, então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu cresci ouvindo que Jesus estava falando isso daqui. Eu cresci aprendendo que é errado a pessoa ir até Jesus para buscar sinais. Eu não vejo Jesus aqui recriminando aquele homem, muito pelo contrário. Jesus está afirmando categoricamente, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu preciso ver sinais. Eu preciso ver milagres para crer. Irmãos, a fé nossa, quando acontece algo da parte de Deus sobrenatural, quando acontece uma cura sobrenatural, a nossa fé cresce ou não? Jesus está afirmando para esse homem. Jesus está afirmando para você e afirmando para mim nesta manhã, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Quantas pessoas iam até Jesus? Eu sei que existe uma teologia tradicional que não aceita muito os milagres, as curas, as coisas sobrenaturais, e eles pregam nesse versículo aqui, falando que Jesus estava recriminando aquele homem, e que essa fé não é uma fé verdadeira. Eu vejo aqui como resposta da fé desse homem a cura do filho dele. Então não posso entender que o que Jesus está falando é algo negativo para nós, é algo que deva afastar-nos de buscar esses sinais, prodígios e maravilhas. O próprio Senhor Jesus disse para os seus discípulos, quem crer em mim esses sinais
vão acompanhar. Paulo afirma categoricamente que a pregação dele havia a palavra, mas não uma palavra persuasiva, uma palavra humana. Junto dessa palavra vinham os sinais, os prodígios, as maravilhas, a demonstração do poder do Espírito Santo. Queridos, nesses dias difíceis que vivemos, dias críticos, dias desesperadores, nós precisamos ver os sinais de Deus. Eu preciso. Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Eu creio. Eu creio. Jesus, aonde ele passava, ele curava todos. O ministério de Jesus é pautado no ensino e nos milagres. As multidões acompanhavam, seguiam, iam atrás de Jesus por esses dois motivos, porque viam que a palavra, o ensino de Jesus, era diferente do ensino dos religiosos daquela época, porque tinha autoridade. E eles iam também atrás de Jesus por causa das curas, dos sinais, das maravilhas. Jesus nunca deixou de fazer o milagre por causa das pessoas. Jesus, ele nunca se importou com aqueles religiosos que, cheios de inveja, começaram a criticá-lo, a criticá-lo, a criticá-lo. Jesus continuou. Os sinais continuaram por todo o ministério de Jesus, e quando Jesus é elevado aos céus, ele dá poder para os seus discípulos para continuar a obra deles. Toalha dos apóstolos curavam, a sombra dos apóstolos curavam. Quem somos nós para falar, não precisamos disso? Eu creio que mais do que nunca nós precisamos desse poder de Deus. O dunamis de Deus. Esse homem, ao ouvir da boca do Senhor que ele iria crer ao ver os sinais e prodígios, verso 49, ele insiste com Jesus, ele diz, rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Eu vejo aqui algumas coisas na vida desse homem. Primeiro, eu acho que ele pensava da seguinte maneira, eu tenho que ir falar com Jesus, tem que ser eu. Segundo, ele acreditava que Jesus tinha que ir até a casa dele. Talvez ao ouvir que Jesus tocava as pessoas e eram curadas, talvez a fé dele se limitasse a esse ponto de que Jesus tinha que ir até a casa dele e tocar o filho dele. E a terceira coisa que eu percebo aqui é que esse homem não acreditava que Jesus, após a morte, pudesse fazer alguma coisa. Quantas pessoas que falam que depois da morte não tem mais o que fazer, não é verdade? Para tudo está jeito, menos para a morte. Eu quero dizer para você que Lázaro estava há 4 dias morto e Jesus o fez voltar a viver. Mas esse homem não sabia, então na cabeça dele, Jesus, o Senhor vai comigo, Jesus, o Senhor toca meu filho, Jesus, mas vamos logo! Antes que ele morra, porque se ele morrer, daí não adianta mais nada. Mas Jesus não recrimina ele. Jesus não... Amados, eu tenho aprendido tantas coisas com Jesus nesse ano.
Talvez a gente chegasse para esse homem e falasse: você crê, você já foi batizado, você tem que abandonar os seus pecados. Você está fazendo isso, está errado, então não vou. Então a gente precisa aprender que o milagre, a cura leva a pessoa a acreditar, independente das nossas pregações, das nossas palavras. Jesus não fez um sermão ali, Jesus não fez um apelo ali para que aquele homem cresce e orasse e recebesse Jesus. Senhor, desce antes que meu filho morra. Você vê o desespero no coração desse homem? Ele tem um foco na vida dele. Ele precisa receber um milagre que faça com que o filho dele não morra. É interessante também a gente pensar, né? Não foi o filho, não foi a pessoa que estava doente, não foi o problema, foi o pai, podia ser a mãe, podia ser o irmão, né? Aquele caso do paralítico foram os amigos. Será que nós temos fé para crer e receber o milagre? Eu creio que para nós, eu creio que a gente tem, né? Senão a gente não estaria aqui, eu creio. Muitas vezes a gente crê que Jesus tem que agir de determinada maneira. Jesus, ele é Deus, ele faz da maneira como ele quer. Mas talvez a fé só fique limitada. Eu leio a Bíblia, eu faço, mais aquele parente, mais aquele filho, mais aquele irmão, mais aquele amigo, ele está na macumba, ele está na idolatria, aquele não adianta. O pai foi interceder ali pelo filho. Não adianta, amados, a gente falar assim: eu estou 100% bem. Se lá dentro de casa, se lá com os nossos filhos, a coisa não está boa. Mexe. E nós precisamos entender que, assim como esse oficial, esse pai, nós também temos esse acesso a Jesus. E através da nossa fé, do nosso agir, Deus cura-nos e cura aqueles que a gente apresenta para Ele. Amém? Agir com humildade, agir com coragem, agir com persistência. Vamos, Jesus. Vamos, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Cura, Jesus. Liberta. O nome de Jesus não é só Salvador. O nome de Jesus significa Salvador, curador e libertador. Eu posso pedir? Posso. Eu posso clamar? Posso. Por mim? Posso. Por quem Deus colocar como peso no meu coração, eu chego diante do trono. Você já percebeu que muitas pessoas que a gente quer pregar, que a gente quer ver a pessoa liberta, salva, curada, e a nossa pregação, nosso evangelismo tem o efeito contrário, a pessoa se fecha mais, se afasta mais, não quer nos ouvir, mas nós podemos e devemos apresentá-los a Cristo, e quando Cristo faz a obra, ninguém pode deter. Com persistência. Não foi hoje, talvez seja amanhã. Mas não pare de crer, não pare de confiar. Ele tem poder. Agir com persistência. Não vamos ser aqueles que vão acumulando um monte de coisa e deixando para lá e esquecendo. Nós estamos em um processo de oração desde 2015. Não paramos, porque nós cremos. A justiça, a lei dos homens, a medicina pode falar não.
Mas nós temos um Deus que fala assim. Nós temos um Deus que cura, que liberta. Pai, mãe, não desista do seu filho, da sua filha. E muitas vezes, quando nós começamos a orar, as coisas começam a ficar mais complicadas. É verdade ou não é? Eu lembro que uma vez eu comecei a orar pelo meu filho e a situação que a gente estava vivendo foi piorando e a voz do diabo vinha na minha cabeça e falava assim: depois que você começou a orar, piorou, pare de orar. É voz do inferno. Você está orando e não está adiantando nada, continue orando. Você está orando e você não está vendo nada, continue orando. E agora vem o último passo do nosso agir. Agir com fé. Verso 50. Vai, disse-lhe Jesus. Jesus, vamos comigo. Jesus, antes que o meu filho morra, Jesus, vamos comigo. O homem disse, Jesus disse, vai, teu filho vive. Amados, nós precisamos ter uma fé naquilo que Jesus diz, não naquilo que a gente acha, não naquilo que a gente pensa, não naquilo que a gente espera, mas naquilo que Deus diz. Você quer ouvir Deus? Você lê a Bíblia? Ele fala conosco através da palavra. Ele está falando conosco através dessa história. Mais de 2000 anos essa história aconteceu e Deus está falando conosco nessa manhã através dessa palavra. Ah, mas eu não sou oficial do rei, mas você está necessitado de um milagre assim como ele. Vai. Pode ir. Teu filho vive. Será que você consegue ouvir hoje? Vai. Tua filha vai sair dessa. Vai, teu filho vai voltar aos caminhos do Senhor. Vai. A cura virá. Lembram daqueles 10 leprosos? Não viram nenhum sinal. Jesus falou, vai lá. No templo, apresenta aos sacerdotes. Eles não estavam vendo ainda, mas eles foram. E no caminho, o que aconteceu? Foram curados. Um só voltou a agradecer, mas todos foram curados. Sabe, amados, a gente acostuma. A gente acostuma com as dores. A gente acha que é normal. A gente acostuma com o sofrimento. A gente acostuma com tudo. O que nós precisamos é ter um relacionamento tão íntimo com Deus que, ao apresentar para Ele, ao apresentar para Jesus, a gente fica esperando Ele lançar uma palavra. Lembra de Paulo? Paulo tinha um problema sério. Não sabemos direito o que era e ele orou por 3 vezes, até que Deus falou. Deus curou? Não. Mas Deus falou para ele, a minha graça te basta. Isso encheu o coração de Paulo. Paulo parou de orar por cura, porque ele ouviu a palavra de Deus. Nós precisamos entender que enquanto Deus não falar, nós não paramos de clamar, de pedir. E Jesus deu a palavra. E na continuidade do verso 50, o homem oficial creu na palavra de Jesus e partiu. Coisa tremenda. Creu, acreditou, teve fé, confiou. Pronto. Ele lançou a palavra, ponto final. O milagre já aconteceu. Eu não estou vendo nada, ele estava distante do filho, ele não sabe o que está acontecendo, mas ele acreditou na palavra de Jesus. Nós precisamos acreditar, amados. Nós precisamos ter fé.
Os discípulos pediram para Jesus: aumenta a nossa fé. O que falta para nós é acreditar, é confiar. Vai melhorar. A mão de Jesus, o poder de Jesus, o milagre de Jesus está batendo a porta, vai chegar na sua casa. Acredite, 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 acredite. Continue acreditando. Ah, mas pastor, não estou vendo nada. A fé não é aquilo que a gente vê, é aquilo que a gente espera. E a gente começa a acreditar. Como igreja, nós estamos vivendo dias difíceis. Muitas pessoas têm nos deixado abandonado e congregar aqui, mas nós continuamos crendo. Nós não vamos parar por aquilo que os nossos olhos veem. A fé nos leva a caminhar. Esse homem creu na palavra de Jesus. Você tem crido? Ele creu sem duvidar, porque sem dúvida não é fé. Outra coisa também é que ele não questionou Jesus. Não é? Milagre não é para ser explicado. Milagre é para ser recebido por fé. Mas Jesus, como que vai ser? O senhor vai até lá? O senhor vai falar aqui? O senhor vai mandar anjo lá? Eu tenho que ir com óleo para pôr na cabeça? O que eu tenho que fazer? Dúvida é incredulidade. Se Jesus falou, ponto final. Jesus já falou que o teu filho vai ser salvo, ponto final. Vá! Acredite! Então, queridos, o homem agiu com humildade, ele agiu com coragem, com persistência, com insistência e com fé. Com fé. A gente sabe que há uma maneira de agradar a Deus. É exercitando a fé, é praticando a fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Você pode ficar lá na sua casa, orando, cantando, dançando para Deus, mas o que vai agradar a Deus é se você agir com fé. Você quer ser vencedor nesse mundo? 1 João diz: é esta vitória que vence o mundo. O quê? Nossa fé. A nossa fé. O povo de Deus não é um povo derrotado, é um povo vencedor. Mas o que nos faz vencer é a nossa fé. Por isso que a gente diariamente tem que pedir para Deus: aumenta a minha fé, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. A fé que eu tinha ontem, o tamanho da fé que eu tinha ontem, graças a Deus, mas hoje eu tenho que ter mais fé. Os problemas estão se avolumando. Os problemas estão se agigantando diante de nós. E a nossa fé não pode diminuir, ela tem que aumentar. A gente tem que continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo, e cada vez falando: Senhor, eu quero crer mais. Queridos, pela palavra de Deus, não por aquilo que estão anunciando. Os dias futuros serão difíceis. E será difícil para nós, igreja. A perseguição, a tortura, a morte. Como igreja, nós vamos precisar mais do que nunca de fé. Acreditar, acreditar, acreditar. Até o momento que a última trombeta vai ser tocada. E nós vamos deixar esse que não é o nosso mundo, esta que não é a nossa pátria. Nós somos andarilhos, somos peregrinos. Nós fazemos parte do reino de Deus. Vamos ter o nosso corpo glorificado, aleluia. Adeus enxaqueca, adeus dor de barriga, adeus dor no joelho, adeus tudo, porque agora eu tenho um corpo glorificado. É isso que nós devemos ter no nosso coração.
E só a fé que nos garante acreditar nessas coisas, é ou não é? Então, qual que foi o resultado? Vamos continuar lendo ali do verso 51 até o verso 53. Já ele descia, o oficial creu na palavra, obedeceu e ele está indo para a casa dele. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Acabou o desespero. O milagre chegou. O filho está vivo. Eu acho interessante o que vai acontecer aqui. Então indagou deles a que hora seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, a hora 7, a febre o deixou. Então nós percebemos por aqui que ele ficou ainda aquele dia com Jesus, ou ali onde ele estava, e agora no outro dia ele está sendo informado pelos seus empregados, seus servos, seus escravos. Aí ele olhou no relógio, né? Escuta, que hora que aconteceu? Com isto, verso 53, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora que Jesus lhe dissera: teu filho vive. Que coisa maravilhosa. Escuta, que hora que ele ficou bom? Às 13 horas. Foi justamente o momento que Jesus falou. O milagre aconteceu justamente no momento que Jesus deu a palavra. Que coisa tremenda! Sabe, muitas vezes esses detalhes na nossa vida passam por desapercebido, não é verdade? A gente não vai confirmar ali. Que hora que foi? Que hora? Esse homem fez isso. E eu me lembrei quando eu estava estudando, uma vez fizemos uma viagem para um encontro de louvor e adoração, quando aqui no Brasil começou a restauração do louvor, e nós alugamos um ônibus, e o encontro era lá em Brasília. Esses ônibus de excursão, era uma linha que o motorista fazia, era a única linha que ele fazia, né? Daqui para Brasília, Brasília para cá. E no retorno nosso, chegou lá numa rotatória, na estrada lá, ia para uma cidade, para outra cidade, o motorista se perdeu. E o motorista pegou o caminho errado. O motorista que conhecia. E aí então nós perdemos um tempo. E normalmente a pessoa já fica, né? Que coisa, a gente já poderia estar lá, e etc. Começa a murmuração, né? Aquela coisa toda e tal, tal. Aí o motorista voltou, pegou a rotatória, pegou o caminho certo. Lá na frente havia um acidente de um ônibus com um caminhão. E um senhor da nossa igreja fez igual esse oficial aqui. Ele foi conferir o horário. E ele percebeu que se não houvesse, entre aspas, essa perda de tempo, possivelmente nós estaríamos nesse acidente. Esse é o nosso Deus. Quantas coisas Deus está nos livrando diariamente de tantas coisas que a gente nem percebe. Ah, eu marquei tal hora, não consegui, furou o pneu do carro, e aconteceu isso, aconteceu aquilo. Os anjos de Deus estão trabalhando ao nosso favor. Deus, o nosso Pai, Ele está no controle de tudo. Por isso que nós não devemos nos desanimar com nada. As coisas que nos parecem ser contrárias hoje, é porque Deus está fazendo alguma coisa. E esse homem, então, ele viu certinho. Que interessante. No momento em que Jesus lançou a palavra,
a cura completa, o milagre aconteceu. E como resultado, a gente vê ali, teu filho vive. No mesmo horário que Jesus falou, teu filho vive. Finalzinho do verso 53. E creu ele, só ele. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa palavra é específica para alguns de nós hoje, que tem visto familiares assim, se perdendo, etc, etc. Creia, 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 creia. Não é por força, nem é por violência, não é pela tua pregação, mas é pelo Espírito Santo. A gente pede, a gente ora. Os nossos familiares, principalmente os nossos filhos, eles têm a liberdade de escolha. Mas mesmo eles escolhendo o caminho errado, nós ficamos na oração e na intercessão. E a gente é salvo, e a gente crê, e toda a nossa casa crê também. Agir com humildade, com coragem, agir com persistência e agir com fé. E o milagre acontece. O milagre acontece. Pensa um pouco. Você está precisando de milagre? Por favor, em nome de Jesus, milagre não é aquilo que é possível aos nossos olhos. É possível a nossa fé no Deus que pode todas as coisas. Acredite. Você está precisando de um milagre hoje? Talvez você fale assim, pastor, um só não resolve meu problema. O nosso Deus é Deus de milagres, não de um milagre só. Esse homem aqui na história, especificamente, ele estava com um filho à morte, mas se ele tivesse com 10, com 100, com 1 milhão de filhos à morte, o poder de Deus, o poder de Jesus para curar é o mesmo. Não vamos olhar mais para o problema é maior do que você, é maior que eu, mas o problema não é maior do que Deus. A tua enfermidade não é maior do que Deus. Vamos olhar para esse Deus, vamos olhar, vamos até Jesus, vamos agir desta maneira. Vamos julgar todas as vozes contrárias, as vozes dos demônios que ficam, para você não tem mais jeito, para tua família não tem mais jeito, a sua enfermidade é assim, é de morte, tal. Vamos falar, eu creio em Deus. E se Ele lançar a palavra, o milagre acontecerá. Como a gente vai agir? Primeiro, vamos até Jesus, humildemente, sem nenhuma arrogância. Senhor, eu não mereço. Você merece milagre? Eu não mereço. Senhor, eu não sou digno. Senhor, eu não presto. Mas eu creio na obra lá da cruz, no poder do teu sangue. Ir até Ele, humildemente, reconhecendo que é só Ele. Vamos nos encher de coragem? Quando os obstáculos se levantarem, porque quando a gente começa a buscar um milagre, como eu já falei, os obstáculos se levantam, mas eles levantam para cair. Todos eles vão caindo, e a gente vai agindo em coragem. E aqueles que hoje estão falando, olhando para você, falando, não vai dar certo, isso daí é bobeira, é religiosidade, é fanatismo, esses vão acreditar, porque vão ver um milagre acontecendo na sua vida. Vamos ser persistentes, até que venha o milagre. Vamos, amados. Quando nós adotamos Daniel numa sexta-feira, levamos ele para casa, a medicina tinha falado que ele não iria sobreviver. A mãe esmurrou
quando estava gerando 6 meses e meio, foi para um aborto. Está lá escrito no prontuário dele: criança inviável, não tem como sobreviver. Eu lembro como se fosse hoje, ali na coxa, é coxa que põe em cima da cama? Coxa, florida, nós colocamos aquela criancinha 1,8 kg e oramos e consagramos e entregamos. Mas eu nunca parei de orar por ele. Eu continuo crendo na cura completa. Eu tenho um problema na vista esquerda por causa de toxoplasmose. É na retina, a medicina não tem o que fazer, mas eu continuo crendo. E cada vez que ora por cura, eu fecho o olho e vou olhando assim. Ainda não aconteceu, mas eu creio. Irmãos, era um foco que eu ficava sem enxergar quase tudo. Esse foco diminuiu e tem diminuído. E eu continuo orando. Vamos exercitar a fé? Vamos acreditar em Jesus? Eu quero convidar você, se você está precisando de um milagre nesta manhã. Nós estamos aqui em nome de Jesus, Jesus está aqui conosco. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, como você, saindo do seu estado em que você se encontra, indo até Jesus e apresentando para Ele o teu problema, a tua causa. Não é assim, hoje em dia tem uma frase que muitos falam, né? Só Jesus na causa. E é isso mesmo, é só Jesus mesmo. E você vai vir apresentar a causa, o motivo, a razão, o porquê da sua necessidade, da necessidade da sua família, de quem você está aguardando um milagre de Deus, e você vai vir até Jesus como esse oficial veio, em humildade, e você vai colocar diante dele, crendo que ele tem poder, e que você vai sair daqui hoje com a palavra, com esta palavra de Jesus: vai, o teu filho vive. E com fé no coração, e você vai receber o milagre, ou os milagres. Esses dias eu